Você deve se deparar com notícias praticamente todo mês de bactérias super resistentes, que os antibióticos não funcionam mais, e você pode se perguntar por que isso está acontecendo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tentar entender quais são os mecanismos que levam uma bactéria a ser resistente a determinado antibiótico, como que podemos prevenir isso e qual que é o risco real que isso traz para a nossa saúde. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área ou não, que está aqui para ganhar mais conhecimento. Vamos entender então melhor esse mecanismo de resistência? Bom, você já deve ter ouvido falar no problema que é a resistência das bactérias aos antibióticos. Uma pessoa pegou uma bactéria super resistente, que os antibióticos normais não funcionam, ou que está tendo um surto de uma bactéria resistente. Agora, por que essa bactéria é resistente ao antibiótico? Bom, uma bactéria pode ser resistente ao antibiótico por uma série de fatores. Por exemplo, ela pode produzir uma enzima que inative o antibiótico. Ela pode achar uma forma de jogar esse antibiótico para fora. O antibiótico, às vezes, ele atua num local específico e a bactéria pode ter modificado esse local e o antibiótico não funcionar mais ali. Também, algumas bactérias podem ter mudança de permeabilidade das membranas aos antibióticos. Outros antibióticos que bloqueiam determinadas vias metabólicas, a bactéria pode criar caminhos alternativos. A bactéria pode, por exemplo, também reduzir a quantidade de enzimas que ativam o antibiótico. Tem alguns antibióticos que entram na bactéria e precisam ser ativados lá dentro. Veja que existem vários mecanismos que podem explicar uma resistência. Mas por que uma bactéria vira resistente se ela não era antes? Bom, imagine que eu tenho um grupo aqui de bactérias e eu começo a usar o antibiótico nelas. A bactéria não é um ser inteligente, ela não vai aprender a se defender. O que acontece é que muitas vezes ali naquele grupo de bactérias que está se replicando, elas vão tendo mutações. Então, de repente, uma delas tem uma mutação que o antibiótico não funciona mais lá onde era para ele funcionar, ou ela tem uma mutação que começa a produzir uma enzima que destrói o antibiótico. Esses mecanismos que eu expliquei. As outras bactérias, então, são sensíveis, elas morrem e essa sobrevive, um processo de seleção. E aí essa bactéria começa a se replicar e ela gera clones dela que agora são resistentes. Tá? Então esse é o primeiro mecanismo. Mas não é só por ele. Existe ainda nas bactérias uma coisa chamada plasmídio, que é um pedacinho de DNA e que as bactérias podem trocar uma com as outras. Lógico que tem que ser bactérias parecidas para fazerem essa troca e não é qualquer bactéria, mas elas podem sim. Então a bactéria que sobreviveu e que tem lá o gene que produz uma enzima que inativa o antibiótico, ela pode compartilhar esse gene com uma outra bactéria e a outra bactéria para passar a produzir essa enzima. É o que nós chamamos de transmissão por plasmídio. Só tô parando rapidinho o vídeo aqui para te lembrar de uma coisa. Tá aprendendo alguma coisa diferente com esse vídeo? E aí, tá gostando? Não esquece de escrever aqui embaixo. Qual bactéria? Já viu alguma bactéria resistente? Escreve aqui nos comentários. Qual foi? A qual antibiótico era resistente? Já viu alguém tomar um antibiótico e não funcionar? Escreve aí. E não esquece de curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Agora, vamos continuar com o vídeo. Então vamos entender até agora. Existem vários mecanismos pelo qual uma bactéria pode ser resistente. Beleza? Agora, quando eu uso o antibiótico, eu posso selecionar uma bactéria que tenha tido a mutação e seja resistente. E essa bactéria pode compartilhar isso com outras. Aqui nós vemos o primeiro ponto, que é a importância do uso racional dos antimicrobianos. Porque, por exemplo, quanto mais você usa o antimicrobiano, maior a chance que você tem de selecionar uma bactéria dessas resistente. No nosso corpo, nós somos colonizados por bactérias que muitas vezes nem causam doença. E aí nós estamos lá utilizando excessivamente o antibiótico, nós acabamos selecionando uma resistente. E essa bactéria pode transmitir por plasmídio isso para eventualmente uma outra bactéria que possa causar doença. Ou essa bactéria não causa doença em mim, que sou imunocompetente, não tenho problema na minha imunidade, mas eu posso passar essa bactéria lá para um paciente que seja imunocomprometido. Então o primeiro pilar na prevenção dessa resistência é o uso racional de antimicrobiano. Por isso que não adianta dar antibiótico para tratar a infecção por vírus. O antibiótico serve lá para a bactéria, tá bom? Vamos entender então aqui um
exemplo que eu vivi, tá? Eu vivi esse mecanismo de resistência acontecer. Inicialmente, vou pegar uma bactéria bem comum aqui, tá? Que é a Klebsiella. A Klebsiella é uma bactéria gram-negativa, geralmente ali do trato gastrointestinal e causa infecção urinária também. E essa bactéria, naturalmente, ela produz uma enzima chamada beta-lactamase, tá? O que é a beta-lactamase? É uma enzima que degrada os beta-lactâmicos, que dentro dele nós temos as penicilinas. Então, por isso que penicilina não funciona para essa bactéria. Com o passar dos anos, criaram-se antibióticos que não eram inibidos por essa beta-lactamase, como as cefalosporinas, tá? Que seria uma evolução, vamos dizer assim, das penicilinas. Tá ali na mesma família. E começaram a destruir essa bactéria. Até que, em 1983, detectou-se pela primeira vez uma bactéria produtora de ESBL, que é beta-lactamase de espectro estendido. Ou seja, é uma beta-lactamase que agora ela destrói também essas cefalosporinas. Também tinha um remédio que é o clavulanato, sabe, da amoxicilina com clavulanato, o clavulin, que ele inibe essa beta-lactamase, por isso que o antibiótico ganha mais potência, ele ganha mais espectro de cobertura. Só que essa beta-lactamase não era inibida por esse daí também. Bom, a ciência se desenvolveu e criaram uma droga chamada carbapenêmico, que era mais uma evolução ainda, que agora não era inibida por essa enzima, tá? Que aí é onde eu vivi, que eu falo. Então, nós tínhamos a bactéria resistente, que sobrava o carbapenêmico para você usar. Até que em 2008, detectou-se a Klebsiella produtora de carbapenemase, que além de degradar as penicilinas, degradar as cefalosporinas, não ser inibida pelo inibidor de beta-lactamase convencional lá, que era o clavulanato, né? Ela também agora destrói os carbapenêmicos, que era o antibiótico que a gente podia utilizar. Eu sei disso porque eu atendi um dos primeiros pacientes com isso aqui no estado do Paraná, na época que eu era residente ainda, tá? Então, nós vimos este mecanismo acontecer. Quer ver outros antibióticos aqui como exemplo? A ciprofloxacino, que por muito tempo se usou aí para infecção urinária, que cada vez mais as bactérias vêm se tornando resistentes, porque a ciprofloxacino atua numa enzima chamada DNA girase, atuando nela e matando a bactéria. As bactérias passaram a produzir DNA girases que a ciprofloxacino não consegue atuar nela. Outras bactérias desenvolveram bombas que pegam o antibiótico lá de dentro do citoplasma, né, dentro da célula, e joga para fora, também inibindo ali a sua ação. Outro fator aqui que envolveu também a questão das quinolonas e que é bastante discutido foi o uso de antibiótico em criação de animais, que pode também selecionar bactérias resistentes lá nos animais pelo uso excessivo de antibiótico em criação e isso levar depois a bactérias resistentes para os humanos. Quer ver outro exemplo disso? As sulfas, que elas inibem a síntese do ácido fólico, só que algumas bactérias passaram a produzir enzimas que sintetizam o ácido fólico que não são tão inibidas, têm menos afinidade lá pelo antibiótico. Então, em resumo, gente, o que você precisa saber de resistência antimicrobiana? Que o uso racional do antibiótico, seja ele em uso humano ou veterinário, é essencial para prevenir o desenvolvimento dessa resistência. Que senão, a gente vai cada vez criar antibióticos mais poderosos e se não fizer o uso racional, o que vai acontecer? Vamos selecionar bactérias cada vez mais resistentes. Aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar com pessoas que possam se interessar.